Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje tem reunião de Lula com líderes da base para discutir a saída para a crise das emendas. E aí, Orengo, o que a semana reserva? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Tem que definir, viu, Megali? Tem que definir nessa semana, até porque está acabando o prazo estabelecido pelo Supremo para o Congresso e o governo federal estabelecerem um acordo e aí esse acordo ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal para finalmente liberar essas emendas parlamentares. Enquanto isso, obviamente, há uma crise aí no Congresso, porque os parlamentares, se tem algo que consideram e muito, são as emendas, né? As emendas parlamentares, que são aquelas destinações de recursos do orçamento para os estados, para os municípios, principalmente para aquelas regiões que elegeram os parlamentares. Em ano eleitoral, véspera de eleição, já com a campanha em curso, esses recursos são mais importantes ainda para os parlamentares, né? Agora, a gente sabe que é preciso, segundo o Supremo, estabelecer um regime que seja transparente, né? Aquela história da emenda PIX, que libera, vai o recurso direto lá para o estado e município, né, sem estar atrelado a um projeto, esse recurso é liberado de forma imediata, isso não deve mais existir. Agora, a grande discussão é o que colocar no lugar disso. O Supremo já definiu as bases ali naquela reunião com chefes de Estado, com chefes de poderes, né, então tem que ter transparência, né, por exemplo, a emenda PIX tem que estar atrelada lá a um projeto, preferencialmente de obra inacabada, a emenda coletiva não pode ser fatiada entre parlamentares de uma comissão, de uma bancada, então tem que seguir uma série de critérios. E o presidente Lula está se reunindo hoje com líderes da base para tentar buscar esse consenso, né, que vai ser encaminhado junto aos líderes do Congresso Nacional para depois receber lá a autorização do Supremo Tribunal Federal. Não é fácil, Miguel, a gente já vê aqui movimentos, ecos dentro do Congresso Nacional reclamando, por exemplo, que prefeituras menores vão ficar sem projetos ou sem emendas, né, porque no acordo lá fechado com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tem lá uma preferência para projetos estruturantes, aí os parlamentares, principalmente do norte do país, estão reclamando e muito desse critério estabelecido. Então, realmente é um jogo de xadrez ali com diversos interesses do Congresso Nacional, mas há uma preocupação de que isso não trave uma pauta do Congresso que já está contaminada pelo período eleitoral. Então, a gente já tem um calendário apertadíssimo e essas reações dentro do Congresso que preocupam, né? Amanhã, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça começa a analisar medidas que são vistas como retaliações ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a que restringe aquele voto monocrático, aquela decisão individual de ministros. Tem ainda uma mais severa ainda, que permite até o Congresso sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas essa, pelo menos, internamente no Congresso, a avaliação é que não tem viabilidade. Então, Megali, esta semana é uma semana de decisão, e o Congresso e o governo precisam entrar num acordo, aí, num consenso, para a liberação dessas emendas.